Então, boa noite a todos. É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez, hoje, com um tema tão desafiador, mas de muitas reflexões. Então, vamos juntos nesse momento pedir a Jesus que nos inspire na sua luz, com o seu amor, para que todos nós possamos hoje estar nesse encontro, reunidos junto a esse mestre querido e aos seus benfeitores. As reflexões de hoje é sobre uma das perguntas mais emblemáticas do Evangelho, porque ela nos traz uma reflexão grandiosa sobre a nossa jornada como encarnados. Ela vai proporcionar a cada um de nós como Jesus nunca nos deixou, como Ele está conosco em toda a nossa trajetória, desde a primeira encarnação, desde o momento da concepção até os dias de hoje. Porque para refletirmos sobre essa pergunta, precisamos também refletir sobre essa nossa jornada. Há um roteiro espiritual grandioso para o nosso processo de reencarnação. Como somos espíritos imortais, há uma proposta divina para o nosso caminho. Um caminho reto, uma rota determinada por toda a espiritualidade para a nossa evolução. Mas este caminho nos apresenta a rota melhor que teríamos que seguir, mais em paz, com menos dores, com mais propostas de evolução, com menos angústias, um caminho realmente de paz e felicidade. Só que muitas vezes nesses caminhos nós nos desviamos das rotas que foram traçadas pelo nosso livre-arbítrio. E aí acabamos querendo sobrepor as nossas paixões pelas falsas distrações que temos durante a nossa trajetória de ilusões, vezes em conta, que colocamos, antepomos mesmo, na frente desses caminhos, na frente dessas propostas da divindade, e quantas vezes até nossos caprichos ante de Deus. E aí começamos a colher todos esses equívocos que cometemos, nós começamos a colher as angústias, as tristezas, e deixamos a nossa rota verdadeira de lado. Jesus, para nos trazer de volta a rota proposta a todos nós, ele mobiliza
todos os meios para despertar em nós, mesmo que sejam pelas dores morais, em nosso espírito, para que essas dores façam com que nós voltemos para a verdadeira rota traçada para o nosso caminho. Vez por quantas vezes nós vemos que nos desviamos e acontece alguma situação que nos traz de volta a esse caminho. Assim foi com o apóstolo Paulo, que faz essa enigmática pergunta quando está adentrando ao deserto de Damasco e tem um encontro com Cristo. Paulo, antes de se transformar como Paulo, ele era Saulo de Tarso. Era ele um divulgador ferrenho das leis mosaicas. Quando o cristianismo se instaura em Jerusalém, toda aquela região, o que acontece? Ele começa a perseguir os cristãos. E nessa perseguição, muitos ele leva à morte, inclusive. E quando ele encontra Jesus na entrada do deserto de Damasco, ele está indo para perseguir Ananias, que era outro cristão divulgador do evangelho. Quando ele vê Jesus, Jesus já havia ressuscitado, não estava mais conosco. E Saulo, na aparição de Jesus, se converte na mesma hora. Como não se converter com Jesus à nossa frente? Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus. E Saulo, no mesmo instante, cai da sua montaria e faz esta pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta só se faz com uma certeza de renovação, de largar tudo o que ele tinha vindo até aquele instante, cumpridor das leis de Moisés, entendia da doutrina que ele abraçava. Ele era um doutor das leis. E na conversão, quando ele cai e faz essa enigmática pergunta, só se faz quem já se converteu. Porque ele não fala assim: ah, tá bom, então eu quero ser um divulgador da doutrina, do seu evangelho, ou não, quero trabalhar como fazer caridade. Ele não fala, ele não escolhe o que fazer, mas fazer o que Jesus lhe propusesse. Então ali ele sabia de fato o que mais ele queria.
já não interessava mais o que ele havia feito, porque ele tortura e manda matar muitos cristãos, entre eles Estevão, que era um grande divulgador do Evangelho de Jesus e que trabalhava de caridade para levar alimento, roupa a todos os necessitados e ainda o Evangelho. Saulo, quando persegue, manda aprisioná-lo e ele acaba morrendo depois de um julgamento sem eira e nem beira. Jesus também colocou no seu caminho Alcíone, a sua noiva, tão amorosa, e era cristã também, seguia Cristo. Quando Saulo sabe que ela também seguia Cristo, deixa a sua amada. Não manda prendê-la, mas prende o seu irmão até a morte. Então, Saulo tinha na sua bagagem espiritual grandes equívocos. Mas naquele instante, naquele derradeiro instante, na entrada do deserto de Damasco, ele se converte. Mas não como uma pessoa que sabe o que fez e que ainda fica preso a essas lembranças. A ele, essas lembranças só irão servir como referência de não agir mais como vinha agindo. E aí ele se transforma em Paulo. Paulo, o maior apóstolo da divulgação do Evangelho, um dos. Mas é ele quem vai fundar em cada cidade, em cada lugar, comunidades cristãs, levando o Evangelho de Jesus. É ele o grande divulgador. Ele sabe que a partir daquele instante, nem mais sua família, nem mais os antigos amigos estariam com eles. Todos eles ainda seguiam a doutrina que Saulo deixa e se dedica a Jesus. Se converte como Paulo, escreve tantas cartas a todas as comunidades que o procuravam, e vamos ser sinceros, né? Naquela época não tinha carro, não tinha GPS, não tinha avião, não tinha nada. As viagens eram feitas a pé ou a cavalo. E ele percorria de cidade em cidade. Paulo vai ser preso também. Mas, quando ele faz essa pergunta a Jesus, que queres que eu faça? Jesus não revela para ele tudo isso. Porque se Jesus revelasse, olha, você vai de cidade em cidade, fazer uma comunidade cristã, você vai escrever cartas para aqueles que estão necessitados e ainda você não consegue estar lá, para que aquela comunidade possa ter as respostas. Jesus, porque se Jesus revelasse naquele momento tudo que Paulo iria passar, será que ele não se assustaria? Então, Jesus, como o maior pedagogo que já pisou neste planeta, sabia muito bem
O que Paulo faria? E Jesus diz: entra na cidade, foi a resposta que Jesus deu a Paulo. Entra na cidade, lá você vai encontrar Ananias. Ananias, aquele que ele estava perseguindo, e era quem ele ia procurar também para julgá-lo e mandar matar. E ele irá te conduzir ao que fazer. E Paulo, com esse encontro de Jesus, fica cego. E todos aqueles que estavam viajando com Saulo, que eram seus guardiões, não entendem, eles não veem Jesus, só quem vê é Saulo. E aí ele entra e vai, e Ananias dirige. Ele fica mais de 3 anos no deserto, se preparando e voltando a ser tecelão para poder, dali para frente, viver das suas custas, porque sabia que não poderia contar com mais ninguém. E de toda essa trajetória, ele se transforma, ele larga o nome de Saulo, se transforma em Paulo. Mas aí, esse é um pequeno resumo que nós trouxemos de um livro maravilhoso que se chama Paulo e Estevão. Vale muito a pena lermos. Mas vamos trazer para nós todas essas reflexões. Quantas vezes nós não fazemos algumas perguntas a Jesus, ou um benfeitor, ou a Deus, ou em aquele que nós acreditamos, às vezes um santo, aquele a quem nós nos apegamos. Quantas vezes nós perguntamos alguma coisa que nós queremos saber, e ao invés de oferecermos condições para que aquela resposta seja mais favorável para o que precisamos e não aquela que muitas vezes nós queremos ouvir. Porque aí, como nós somos imediatistas, a nossa pergunta teria que ser respondida no mesmo instante. E veja que Paulo não teve todas as respostas na pergunta que ele fez. Jesus foi aos poucos indicando para ele, através de pessoas que iriam ficar e conviver com ele, a sua trajetória. Assim é conosco. Quando nós nos propomos a escutar Jesus, quando nós nos propomos a fazer as perguntas e não querer colocar os nossos caprichos e a nossa vontade acima do nosso mestre, ele vai nos enviando passo a passo o melhor caminho que necessitamos a trilhar. É assim que ele age conosco. E ele não desiste de nenhum de nós. Como com Saulo, ele sabia que Saulo era um grande divulgador da doutrina dele. Ele sabia que Saulo era fiel à doutrina dele. E ele sabia que Saulo iria ser o grande divulgador, o grande vaso que Jesus precisava para que o seu evangelho
perdurasse no nosso planeta. Sem a visita de Paulo em todas as comunidades tessalonicenses, os coríntios, os romanos, em todas as comunidades, ele fez com que o evangelho fosse vivo e pudesse continuar durante até os nossos dias. E quantas vezes nós nos colocamos à disposição de Jesus? Eu fico imaginando, e eu queria que vocês imaginassem comigo, se nós víssemos Jesus, será que nós íamos ter coragem de perguntar para ele: Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou pronta para ouvir a resposta, porque vai que eu também tenho que largar tudo e sair numa divulgação. Não, hoje Jesus não. Sabe que não mais necessário, estamos aqui numa internet nos comunicando. Nos tempos de hoje, o que Jesus espera de cada um de nós é que primeiro nós reflitamos dentro de nós o quanto eu estou proposta a seguir os seus ensinamentos. O quanto eu reflito a cada equívoco meu, o que eu preciso fazer para modificar. O quanto eu estou saindo desta proposta divina que foi feita para a minha vida e para a vida de todos nós. Não foi só para mim, foi para todos, foi para a humanidade toda. Porque é Ele o nosso governador planetário. E Ele nos disse, enquanto esteve conosco, que nenhuma ovelha do seu rebanho haveria de se perder. Somos nós as suas ovelhas. Ele é o nosso pastor. E vai continuar nos chamando. Vai continuar colocando oportunidades para que nós consigamos entender que precisamos mudar. Mas quando nós não entendemos e quando nós não temos uma proposta de mudança, como a nossa meta nesta proposta feita desde que fomos criados, esta proposta divina pelo nosso Criador, é de chegarmos à perfeição e sermos puros, ele vai colocando todas as situações necessárias para que nós consigamos entender. Então, se muitas vezes nem pessoas, nem leituras, nem todas as coisas que ele já colocou ao nosso caminho, ele vem num dos maiores recursos, que é a dor. Porque se eu não vou pelo amor, não é assim que falam? Eu vou pela dor, porque a dor, o grande gatilho que faz com que todos nós possamos voltar para nosso trajeto. Porque como espíritos imortais, temos que percorrer todos os degraus da nossa evolução do espírito. E há quantas e tantas existências nós somos chamados. E mesmo assim, ainda colocamos o nosso orgulho, as nossas paixões, acima daquilo que já aprendemos
mas que não conseguimos desafiar a nós mesmos em colocá-los em prática. Porque a nossa meta maior é o amor. É Ele, na sua verdadeira acepção, que vai nos conduzir até as moradas de espíritos puros a que fomos destinados a trilhar. É assim que Jesus lidou com Saulo, transformando. É assim que Jesus lidou enquanto esteve conosco, venceu a todos e ao mundo, sem ferir ninguém, só fazendo a caridade e nos mostrando o que era amar. Ainda estamos treinando o amor. Nosso amor é um amor equivocado, é um amor de posse, tudo é meu. É um amor que não divide, é um amor que só perdoa aqueles a quem nós achamos que podemos perdoar. A nossa trajetória é sabermos amar de verdade. Estamos num momento único, bendito seja este momento que vivemos. Foi na nossa trajetória que Ele confiou que haveríamos de estar aqui neste momento. Um momento de transição, mas não de transição pelo simples fato de eu só querer entender, mas não exercer. Não, não é isso. Esses chamamentos de hoje são para que possamos trilhar o caminho do bem no exercício do amor. É no exemplo de Paulo que nós vamos buscar, nesta pergunta desafiadora, de que se realmente nós queremos seguir a Jesus, sem fazer as nossas imposições, sem também colocarmos acima dele aquilo que nós mais achamos que é o desejável. O nosso desafio hoje é que nós aprendamos a amar de fato, sem fazermos divisões, sem fazermos concessões. Nosso planeta está aprendendo a deixar de lidar com o jeitinho para poder lidar verdadeiramente as leis divinas. A exercermos o amor a qualquer um daqueles com quem convivemos ou não convivemos. Não odiarmos aqueles que não têm o mesmo pensamento que o nosso. É querermos trilhar o bem, mas sem deixar de lado os que provavelmente têm suas opiniões e traçam os seus caminhos.
Porque se Deus, que nos criou, nos deu a liberdade de escolhermos qual o caminho, sem interferir, só colocando oportunidades, ocasiões, pessoas para nos ajudar a voltarmos o caminho certo. Quem somos nós para diferenciarmos o outro que pensa e age diferente do que eu? Então, amar de verdade é sabermos conduzir essa nossa trajetória respeitando, pelo menos já começarmos a respeitar atitudes diferentes da nossa. Porque acima de qualquer proposta minha, de vocês, do outro, seja de quem for, existe um governador planetário. E nós vamos fazendo, temos o livre-arbítrio, é verdade, vamos conduzindo, mas ele também vai nos conduzir aonde será o melhor lugar para podermos despertar para o amor. Não nos enganemos que Jesus não está conosco. Não pensemos nem por um instante de que Ele não coloca à nossa disposição tudo e às vezes até mais do que nós necessitamos para cumprirmos a nossa trajetória traçada desde o dia que fomos criados. Fica a pergunta de Paulo. Senhor, o que queres que eu faça? E cada um de nós vai encontrar a resposta, passo a passo, que Jesus vai nos conduzir. Que nós tenhamos uma noite linda, mas com grandes reflexões sobre a linda história de Paulo, contada um pedacinho só. Vale muito a pena ler esse livro, é lindo. E muitos chamamentos nós encontramos nessa história de Paulo e Estevão. Que Jesus nos abençoe sempre, nos fortalecendo e nos amparando, para que cada vez mais nós possamos responder a pergunta do Paulo. Muita paz a todos.